Prezados, estaremos aqui agora apresentando para vocês a terceira unidade que nós vamos apresentar com textos e material de apoio na segunda semana da nossa disciplina. E o enfoque é o Estado, os modelos de Estado, a transição de um tipo de Estado para outro tipo de Estado. Falávamos anteriormente, nas unidades anteriores, o conceito de liberalismo, de liberdade, de igualdade, de um Estado criado pelos homens, criando regras, criando normas para melhorar a nossa organização social. Nós dependemos das outras pessoas, né? Nós dependemos de uma comunidade para vivermos. Daí a necessidade de alguém que possa nos governar, nos dirigir. É um pacto da sociedade com o Estado. Muito interessante isso aí. Nesse sentido, o Estado estava se desenvolvendo bem, até que aconteceu uma grande crise mundial nos anos de 1920, a famosa crise de 29. E surge um economista bastante prestigiado chamado John Keynes, e ele, para tentar sanar a crise, ou seja, intervir na crise, ele elabora uma teoria de que o Estado deve cuidar do nosso bem-estar social. O Estado deve cuidar da nossa educação, da nossa saúde, da nossa segurança. O Estado deve cuidar das pessoas. A ideia é muito clara de um Estado protecionista, o Estado pai, o Estado paternalista, o Estado cuidador. O Estado que vai criar uma ideia de providência. E foi muito importante. O Estado livre, como estava antes das teorias de Keynes, era um Estado muito solto, muito fragmentado. Então, nasce a ideia de um Estado que vai nos proteger. Nós precisamos do Estado, as pessoas precisam do Estado. No entanto, esse modelo de Estado de bem-estar social, um Estado interventor, ele vai prevalecer até os anos 70, até o ano de 1970, quando esse modelo começa a entrar em colapso e, no seu lugar, a ideia de um Estado descentralizado, de um Estado enxuto, de um Estado mínimo. E aí surgem outros economistas importantes, como Milton Friedman, Hayek, e eles começam a dizer o seguinte, que o Estado não deve cuidar do bem-estar social. O Estado deve terceirizar, o Estado deve cuidar de outras responsabilidades, e não essas do bem-estar social. E passa essa tarefa ao mercado, passa essa tarefa à iniciativa privada. E há um surto de governantes que aderem a essa proposta. Os Estados Unidos com Ronald Reagan, a Inglaterra com a Margaret Thatcher. Inclusive, há uma frase muito famosa da então Dama de Ferro, ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, de que não existe essa coisa chamada sociedade. Quer dizer, o Estado não deve interferir nas questões sociais. Deve deixar as coisas acontecerem naturalmente. Então, nasce a ideia do neoliberalismo. Qual é o conceito de neoliberalismo? O privado em substituição ao público. Alargar tudo que é privado e encolher tudo que é público. Então veja bem, há uma passagem muito interessante de um Estado que cuidava do bem-estar social e de um Estado que passou a ser enxuto, mínimo. O Estado começou a desaparecer e no seu lugar a iniciativa privada. Talvez você que está me ouvindo, caro aluno, já defendeu que os governantes devessem ser empresários, que os governantes devessem ser pessoas preparadas da iniciativa privada. Essa é a ideia neoliberal, sem a participação do Estado. Bom, o neoliberalismo não resolveu todos os problemas dos anos 80, dos anos 90 e nem do início do século XXI. Hoje, fala-se na volta do Estado. Há um livro muito importante do pensador polonês Zygmunt Bauman, chamado Europa. E nesse livro ele volta a falar que o Estado deve se preocupar novamente com políticas públicas. Seguro-desemprego, com a questão da saúde, da educação, do nosso bem-estar social. O livro do Bauman é um livro norteado para os europeus. Porque, basicamente, os europeus começam a voltar a falar, por exemplo, de idosos, de crianças, de mulheres, de minorias, de desempregados, que o Estado deve voltar a proteger. E os Estados Unidos continuaram mantendo o discurso de privatização, de terceirização, de descentralização, enfim,
da tomada do poder do sistema financeiro internacional. Então, nesta terceira unidade, será muito importante você acompanhar os nossos textos de apoio, nossos vídeos ilustrativos, que vão dar menção, então, a essa relação, modalidades de Estado, tipologias de Estado, modelos de Estado, até chegarmos nos dias de hoje. Olha, o debate não acabou ainda. Hoje há pessoas que defendem a privatização e há pessoas que defendem a volta da estatização. No Brasil nós tivemos algumas estatais que foram privatizadas. Você, por exemplo, concordaria de privatizar totalmente a educação? Concordaria de privatizar totalmente a saúde? Concordaria de privatizar totalmente a segurança pública, né? Então a grande pergunta que eu faço para encerrar esse vídeo da terceira unidade é: para que serve o Estado hoje? Qual é o papel do Estado hoje? Está tendo uma mudança de paradigma? Então, nesta terceira unidade, discutiremos essas questões. Seja bem-vindo para esta terceira unidade.